contato novamente com os nossos repórteres que estão ao vivo e participam dessa edição do Primeira Hora. Ismael Elias, Rogério Antunes e também Júnior Rocha, direto de Foz do Iguaçu. E eu começo conversando com Ismael Elias com uma informação que vem de Francisco Beltrão, sudoeste do estado. Depois de 9 dias de comércio fechado em Francisco Beltrão, parece que o prefeito agora fez uma mudança e o comércio deve abrir hoje. Ismael, que faz a primeira participação com a gente hoje, está por dentro do assunto. Bom dia, Ismael. Isso mesmo, Wagner. Deve abrir sim, e abrindo os comércios, deve também abrir as portas da economia no município. Excelente semana para você, Wagner. Bom dia a todos que nos assistem. O que acontece é que restaurantes, bares, lanchonetes e similares devem abrir, mas o período de fechamento deles é até às 22 horas, ou seja, o limite para que eles estejam abertos é até às 22 horas da noite. O restante do comércio, como loja de calçados, sapatarias, relojoarias, dentre outros comércios, devem abrir já nas primeiras horas desta manhã de segunda-feira. Assim, toda a semana deve estar então com os comércios abertos na cidade, o que vai ajudar, é claro, a economia no município. A recomendação da gestão pública é que, de fato, os empresários e também os responsáveis pelos comércios possam usar as máscaras e também sempre com o uso da água e sabão e aquele famoso álcool em gel, para, de fato, então, afastar essa pandemia do coronavírus. O prefeito explicou que as aulas nas escolas municipais e no ICMEIs estão suspensas por tempo indeterminado, até que de fato tudo se passe e volte novamente as aulas a ser então ministradas pelos professores para as crianças e também para os adolescentes no município de Francisco Beltrão. Já em relação ao transporte coletivo também segue suspenso e todo tipo de evento que resulta na aglomeração de pessoas também está suspenso. Eventos como shows, dentre outros que envolvem aglomeração de pessoas, estão suspensos também por tempo indeterminado para evitar a aglomeração de pessoas. Outra decisão é manter somente o expediente interno na prefeitura nessa semana, assegurando os serviços essenciais no município de Francisco Beltrão, Wagner. Ou seja, Ismael, uma reabertura a partir de hoje, mas com bastante restrição. Do Ismael, eu faço contato agora com o Júnior Rocha, de Foz do Iguaçu. Ao lado dele também está Rogério Antunes, que já participa dessa edição. Júnior, aí em Foz do Iguaçu, na sexta-feira, nós tivemos uma manifestação, uma carreata também. Na quinta-feira começamos essa movimentação de comerciantes, de empresários que pedem também a reabertura do comércio em Foz do Iguaçu. Daqui a pouco a gente vai falar também da situação da Argentina. Só para não perder o fio da meada, aí em Foz do Iguaçu, essa questão da reabertura, o prefeito mantém. Você consegue me informar sobre isso? Olha, Wagner, ontem, inclusive, o prefeito de Foz do Iguaçu se manifestou muito por conta dessa carreata, dessa manifestação que teve, como você disse, já na sexta-feira por parte de comerciantes e de funcionários aí da área privada da cidade. O prefeito, ele inclusive ressaltou que essas medidas são para a própria segurança da população, que visa aí combater e também prevenir a doença do coronavírus. Então, ele viu essas medidas estipuladas todas para Foz do Iguaçu, visam, é claro, combater essa disseminação da doença, que a gente sabe que é muito rápida. A matemática, geralmente, dessa doença é bastante preocupante. Uma pessoa pode passar para outras 3 e essas outras 3 pessoas podem passar para outras 3 pessoas, cada uma delas. Então, é de fato, sim, muito preocupante. O prefeito Chico Brasileiro ontem ressaltou todas essas informações e essas medidas para Foz do Iguaçu. Inclusive, tem uma multa de quase R$9 mil para quem desobedecer essas medidas, inclusive causar aglomerações de pessoas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Uma multa, é claro, que pesa no bolso. Infelizmente, é necessário fazer para que as pessoas, inclusive, compreendam a gravidade dessa situação. Uma multa de quase R$9 mil, válida também para pessoas e também para comerciantes, para comércios aqui de Foz do Iguaçu que permanecem fechados. O prefeito Chico ainda ressaltou que os serviços essenciais continuam valendo, ou seja, mercados, supermercados, farmácias e postos de combustíveis estão abertos. Isso é o necessário, segundo o prefeito Chico Brasileiro. E também, é claro, unidades básicas de saúde, hospital municipal, tem o centro de triagem que foi feito
feito para também voltado para o coronavírus e possíveis casos, novos casos aqui em Foz do Iguaçu. Ainda nesse pronunciamento, vamos chamar assim, do prefeito Chico Brasileiro ontem, ele ressaltou também a respeito do pacote do governo do estado de R$ 1 bilhão, que vai servir aí para movimentar também a economia e evitar demissões em massa após toda essa crise de pandemia do coronavírus. Outro ponto importante que ele frisou ontem em seu pronunciamento foi a respeito do congelamento dos impostos por 90 dias aqui em Foz do Iguaçu. Então a situação mantém comércio fechado a princípio, funcionando somente o básico. Volto a reforçar: mercados, supermercados, farmácias e postos de combustíveis, assim como unidades básicas de saúde, hospital municipal e o centro de triagem 24 horas do coronavírus. Então as pessoas podem entrar em contato com esse centro de triagem para pedir informações e também ressaltar se estão sentindo ou não os sintomas aqui em Foz do Iguaçu. Lembrando, essas medidas são então para combater a disseminação dessa doença coronavírus que tem preocupado e tirado o sossego de muita gente, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, que já foram registrados 10 casos da doença. Wagner, volto com você no estúdio. A gente foi vendo ao fundo, enquanto o Júnior falava aí, que ele está na ponte da Fraternidade, que liga o Brasil à Argentina. Daqui a pouco ele volta com informações, porque a ponte está fechada.